Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, tia Fernanda vai deixar aí à disposição de vocês todas as explicações para a nossa segunda parte, né, das nossas atividades revisionais de língua portuguesa. Vocês têm aí como história de leite que eu deixei o menino que colecionava guarda-chuvas. Tá bem legal essa história, vale a pena conferir. Tá aí dentro da disciplina de língua portuguesa, é só clicar e curtir bastante. E a gente vai falar um pouquinho da atividade revisional de língua portuguesa e também, depois que vocês fizerem essa atividade, corre lá na disciplina de história e confere tudo que tia Fernanda vai explicar, porque hoje é dia de história também. Então vem comigo, vamos conferir a nossa atividade de língua portuguesa? Essa é a nossa tarefa de língua portuguesa de hoje. E a primeira questão vai trazer o texto da Corujinha pra gente. Nesse texto, a gente vai conseguir perceber um monte de palavras escritas com a letra C. E aí, antes que a tia Fernanda entre propriamente no texto, eu quero relembrar para vocês sobre os sons que a letra C pode ter, né? Nós podemos ter dois sons com a letra C. Nós podemos ter o som de S e ter o som igual ao som de Q, letra Q. Então, a gente precisa lembrar em quais situações o C ele tem som igual a S e em quais situações ele vai ter som igual ao Q. Então, vamos ver isso? Vamos lembrar comigo aqui? Olha só, aqui eu tenho a letra C e a gente costuma juntar as consoantes com as vogais A, E, I, O e U. E eu quero que vocês observem como que fica quando eu junto com as vogais. Vocês vão perceber que a gente fala de forma diferente. Ó, quando eu junto C com A, eu falo K. Quando eu junto C com E, eu falo C. Quando eu junto C com I, eu falo si. Quando eu junto C com O, eu falo có. Quando eu junto C com U, eu falo cu. Então, olha bem. Quando eu vou falar a familhinha silábica do C, eu não falo ca, que, ki, có, cu. Eu não falo assim. Eu falo K, C, si, có, cu. Então, olha bem. Eu falo K, C, C. Então, nessa situação aqui, o C, ele tem som igual a S. Ó, porque o som de S é s, 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 parece uma cobrinha. S, 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 s. E aqui eu falo C, C, C. A mesma coisa vai acontecer com C com I. Eu falo si, si, si. Então, nas vogais E e I, o C vai ter som de S. Agora, K, có, cu, o C tem o mesmo som, que é o sonzinho de Q. Ó, esse sonzinho aqui é o sonzinho da letra Q. Quando eu falo K, có, cu, o som é igual ao Q. Então, ó, na letra E e I, o C tem som de S. Na letra A, O e U, o C tem som igual ao Q, tá, gente? Fiquem atentos a isso. E aí, vocês vão ler o texto da Corujinha, depois vocês vão circular todas as palavras que tem a letra C, depois vocês vão ver quais o som de Q quando vem de C, desculpa, quando vem acompanhado do A, do O e do U, e qual o som do C quando vem acompanhado do E e do I. Nessa de baixo, a gente tem aqui palavras do texto que foram separadas. Só que
você vai marcar a que está correta. Só tem uma palavra correta aqui, gente. Nós temos 4 palavras. Dessas 4, uma tá certa, 3 estão erradas. Então, vocês observem a forma que a gente faz para separar uma palavra e vai ver aqui qual é que tá certa e dá o X nela. Depois, pede para você sublinhar o título do texto e enumerar os parágrafos. Então, tia Fernanda vai relembrar com vocês sobre essa questão do parágrafo. Presta atenção. Esse texto aqui, ele é um texto em prosa. É um texto como os que a gente escreve quando a gente vai contar uma história, né? Como um conto, como uma fábula. Não é um tipo de texto poético que é escrito em estrutura de versos e estrofes. Não. Esse aqui, ele é parágrafo. Vocês vão identificar onde está o título desse texto, aí você vai sublinhar o título. O que é sublinhar? É fazer uma linha de baixo, né? E depois você vai enumerar os parágrafos. Eu vou enumerar o primeiro parágrafo aqui para você ver. Tá vendo que essa aqui, ó, é a margem do texto, ó? Essa é a margem do texto, ela tá aqui. As palavras começam a ser escritas aqui. Mas no início de parágrafo, você deixa o espaço para começar. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro parágrafo, que é a primeira parte do meu texto. E ela vai aqui, ó, do Cacilda até o meu ponto aqui em Célia. Quando chega aqui, ele dá ponto e passa para a linha de baixo. Deixa espaço, tá vendo? Não é escrito tudo colado, um atrás do outro. É dividido em parágrafos, é organizado em parágrafos o meu texto. Então, você vai observar aí. Esse é o primeiro parágrafo, que deu esse espaçamento, que a gente chama de parágrafo. E começou aqui, terminou no ponto. Toda vez que eu passo para a linha de baixo, eu começo um novo parágrafo, né? Então, esse é o primeiro. Agora, vocês vão procurar o segundo, o terceiro e quantos mais tiver aqui, vai enumerar para mim. Combinado?